Olá, hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos refletir sobre o juízo, ou a capacidade ou a faculdade do julgamento a partir de Hannah Arendt. Hannah Arendt, em seu Diário Filosófico, escreveu sobre o julgamento. Nós julgamos a partir do pressuposto de que compreendemos e sabemos que o homem tem em si uma força para resistir ao mal. Nós sabemos o que é o mal, nós sabemos o que é maldade, nós sabemos o que é perversidade, as atrocidades. Evidentemente que sim. Por mais que os contextos sociais, históricos, políticos tenham mudado e mudam todos os dias, a definição de mal, de maldade, de perversão e de atrocidade está sempre muito próxima de uma linha de raciocínio que herdamos do passado. É por isso que o bom julgamento é fundamental nos dias atuais. Quando nós falamos do papel da educação para o bom pensamento e para o bom julgamento, é nessa linha de raciocínio de Arendt. É possível formar um bom pensamento? É possível formar um bom julgamento? Sem a menor sombra de dúvida. A faculdade do juízo, segundo Hannah Arendt, a capacidade de fazer um bom julgamento, vem exatamente da sua análise de alguns sujeitos históricos. Entre eles, Adolf Eichmann, um oficial nazista que assinava documentos de deportação de judeus para campos de concentração e de extermínio. O que é assinar um documento autorizando a deportação, registrando a deportação, dizendo que concorda com essa deportação? É dizer que participou da morte dos judeus. Todos aqueles que foram assassinados pelo Estado nazista na Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração e de extermínios, especialmente com a assinatura e autorização de autoridades, todas essas autoridades foram responsáveis pelo crime de assassinato. E por que era um crime de assassinato? Porque eram cidadãos alemães inocentes, que não passaram por um julgamento, e mesmo porque não havia a autorização naquele momento de execução sumária de pessoas inocentes. Adolf Eichmann, o oficial nazista alemão, é considerado por Hannah Arendt a reificação, uma pessoa que traz em si o que ela chama de vazio de pensamento. Uma pessoa incapaz de fazer um bom julgamento da realidade. Nesse caso, nós temos que lembrar que no julgamento de Eichmann, presente no livro Eichmann em Jerusalém, Arendt condena esse lado do Eichmann. Uma condenação muito interessante. Eichmann era um oficial nazista, havia passado pelas melhores escolas da Alemanha. Em alguns momentos do seu depoimento à Suprema Corte em Jerusalém, ele acabou citando, por exemplo, pensadores como Kant. E para quem sabe minimamente da filosofia, Kant é considerado um dos pais da filosofia moral do dever. Aquele que pregou, de certa maneira, que é preciso colocar-se no lugar do outro antes de agir. Quando Arendt vê no julgamento de Eichmann, em seu depoimento, uma citação de Kant, ela começa a perceber que aquele sujeito leu Kant, mas de certa maneira não entendeu, não formalizou uma compreensão prática do que Kant estava querendo dizer. Ou seja, eu posso citar Kant, mas de uma maneira a contradizer tudo o que eu fiz, tudo o que eu realizei e tudo que eu deixei de herança com o meu ato, com a minha atitude. É por isso que Kant não ajudou a absolver o oficial nazista. Muito pelo contrário. Se ele era ilustrado, se ele era letrado,
se ele tinha cultura livresca, ele deveria estar mais bem preparado para dizer não à matança de judeus, não à matança de inocentes. Se ele assim não fez, foi porque ele concordou que o melhor seria simplesmente fazer de conta que não era com ele. Fazer de conta que ele era apenas mais uma peça no jogo do nazismo. E assim, de peça em peça, o nazismo chegou a matar, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus. É por isso que, para Arendt, a incapacidade do bom julgamento, ou para o bom julgamento, leva à banalidade do mal. A banalidade do mal é quando, através do pensamento corrompido, através do pensamento deturpado, que não chega de fato a uma conexão com a realidade do mundo, um pensamento muitas vezes interesseiro, um pensamento de jogo político apenas, um pensamento demagógico, e muitas vezes o pensamento que se coloca do lado errado da história. Essa incapacidade de bem pensar leva à incapacidade do bom julgar. O mau pensamento, junto com o mau julgamento, ocasiona então a banalidade do mal, que é o mal agir. Ou agir de maneira vazia, não se responsabilizando de fato pelos próprios atos. É por isso que Eichmann disse que a culpa não era dele, ele apenas cumpria ordens. Quantas pessoas cumprem ordens nos dias atuais e se isentam da responsabilidade, se isentam das mãos sujas de sangue, se isentam das mãos sujas de violência? É um gesto muito comum a falsificação do julgamento e do pensamento através de uma ação que nós, no futuro, vamos condenar como uma ação que não deveria ter sido feita. Ora, se eu digo que aquela conduta foi inadequada, é uma conduta malvada, é uma conduta do mal, é uma conduta que vai causar dano a alguém. O bem, nós sabemos o que é, o mal também, mesmo que essa noção de bem e de mal possam evoluir, progredir, alterar-se durante a história da humanidade. Vejamos, por exemplo, a noção do mandamento não matarás. A interdição do não matarás, o mandamento não matarás, está presente em praticamente todas as culturas do planeta Terra. Desde que os primeiros seres humanos surgiram, essa interdição ao assassinato dos próprios pares foi colocado como mandamento, como ordem. Ora, então nós sabemos que matar o outro, tirar a sua vida, é o pior mal que podemos fazer a alguém. Quando eu me coloco no lugar de alguém que vai ser assassinado, o que eu gostaria que fosse feito comigo? Que não me matassem. É por isso que nós sabemos muito bem o que é o bem, o que é o mal. Muitas vezes, apesar do contexto histórico. Apesar da confusão gerada por várias opiniões, apesar do debate levar a polarizações e aí por diante. Para Arendt, é impossível que o bom pensamento e o bom julgamento não se revelem no espaço público. É por isso que a política, diferentemente do que achava Platão, ela é consequência do bom pensamento e do bom julgamento. Uma ação relativamente adequada no espaço público é precedida pelo bom julgamento e pelo bom pensamento. De certa maneira, o bom pensamento nos diz que nós aprendemos a nos colocar no lugar dos outros. E mais do que isso, o pensamento e o julgamento para Hannah Arendt representam o que ela chama de mentalidade alargada. Eu me coloco no lugar do outro, eu me coloco no lugar de quem está sofrendo, eu me coloco no lugar de quem vai ser violentado, de quem vai perder sua casa, de quem vai perder sua terra, dos animais que vão sofrer com os incêndios. E ao me colocar no lugar do outro, eu alargo o meu pensamento, eu alargo o meu julgamento, e a tendência que a gente tem através do pensamento crítico e do julgamento mais crítico possível, um fato real de chegar mais próximo do que a gente chamaria de uma atitude bondosa, o bem, afinal de contas. Nesse caso, a mentalidade alargada que Arendt defende representa também a possibilidade de imaginar-se no lugar do outro.
E aqui nós temos algo interessante no pensamento arendtiano. A palavra imaginação já havia sido usado filosoficamente por Jean-Paul Sartre. Porque a imaginação é quando nós antecipamos o que pode acontecer. É como se passasse um filme na nossa cabeça, ou melhor, na nossa mente, e através dessa projeção para o futuro, eu tenho então um alargamento imaginário do que pode acontecer. É nesse sentido que nós podemos antecipar o mal e nós podemos antecipar o bem. Por fim, Arendt acredita que o juízo ele é fundamental porque ele conecta o indivíduo com a comunidade. Nesse caso, o juízo é a profunda conexão de indivíduos, de sujeitos, de cidadãos com a sua coletividade, com o seu grupo, com o seu movimento social, com a sua sociedade. Ou seja, no final das contas, o bom julgamento, precedido pelo bom pensamento, nos leva então a uma conexão mais real, mais verdadeira com as pessoas com as quais a gente vive, com as quais a gente convive e com as quais a gente, de certa maneira, divide o mundo que nós vivemos. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.